O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Antunes. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Leandro Antunes. Estaremos aqui trabalhando o tema direito do trabalho, mais precisamente com o tópico remuneração e salário, ao longo dessas aulas. Sou advogado, especialista em direito e processo do trabalho e espero que aqui tenhamos excelentes dicas, excelentes considerações a respeito do tema e que as aulas possam ser bem proveitosas, tá? Espero vocês, obviamente, nas nossas 5 aulas. Bom, nessa primeira aula, faremos um apanhado acerca da introdução do próprio conceito acerca de salário e remuneração e tentaremos explorar o artigo 457 da CLT, né? Não só o seu caput, mas também os seus parágrafos. Essa é a nossa intenção na primeira aula, porque às vezes passamos despercebidos por algumas situações que estão ali presentes. Por exemplo, não acompanhamos o conceito de diárias para viagens, de ajudas de custo, de comissões, percentagens. Então, justamente isso tentaremos fazer nessa nossa primeira aula, tá? Bom, como dito, hoje, nessa aula, tentaremos justamente trabalhar a parte introdutória, o conceito. E aí devemos lembrar que remuneração, salário, acabam sendo o combustível que movimenta o contrato de trabalho. Quando você trabalha, ou quando você pensa em contrato de trabalho, quando você pensa em relação de emprego, você pensa em alguns requisitos que devem ser preenchidos, que devem ser cumpridos. E dentro desses requisitos, eu tenho a onerosidade. O que seria essa onerosidade? A onerosidade nada mais é do que a retribuição pela prestação dos serviços. O empregado presta serviços justamente para ter essa contraprestação da prestação, para ter essa retribuição da prestação de serviços, tá? E aí é que entra justamente o salário e a remuneração. Lembro a você também que o salário, o conceito de salário, ele deriva do latim, né? Nós tínhamos o salarium argentum, que no final das contas era o pagamento em sal, né? Realizado aos soldados no Império Romano. Como o sal era uma moeda muito forte, uma especiaria muito responsável por movimentação e trocas e tudo mais, os soldados à época assim recebiam. Só que o tempo foi passando, as coisas foram obviamente mudando e nós chegamos ao pagamento em salário, em espécie, ao pagamento em dinheiro, que é o que você hoje geralmente está um pouco mais acostumado, tá? É interessante também, já nessa parte introdutória, sabermos que o salário, ele deve respeitar um mínimo, né? Nós temos um salário mínimo, que é previsto, inclusive, na própria Constituição, o artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, trata do salário mínimo e diz que ele deve ser capaz de atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, como saúde, educação, moradia, lazer e por aí vai. E que esse salário mínimo, obviamente, deveria levar em consideração a própria dignidade da pessoa humana, né? Quando eu penso em salário mínimo, eu penso em um valor razoável para que eu possa me manter, né? Por isso que em determinadas categorias nós temos aquele salário que geralmente é visto ou é fixado em acordo coletivo, convenção coletiva, por lei ou por regulamento. E, obviamente, o empregador deve respeitá-lo. Posso chamar aqui a atenção, ou posso dar um exemplo a você do próprio advogado. O advogado, logicamente, ele tem um valor de salário mínimo, né? Você tem o salário mínimo real, aquele que deve ser respeitado em todo o país, e você tem aquele piso que deve ser pago, no mínimo, ao advogado, tá? Bom, mas entrando no conceito, nós chegamos à seguinte conclusão. O artigo 457 caput e o parágrafo 1º talvez sejam aqui os pontos mais importantes a serem analisados. E por que isso, gente? Temos que fazer uma diferença entre salário e remuneração. E como ficaria essa diferença de salário e remuneração? Ao contrário do que muita gente pensa, o salário não é só a importância fixa estipulada, aquele valor fixo pago pelo empregador. O salário é muito maior do que esse valor pago pelo empregador. E a remuneração?
A remuneração, nós vamos ver, ela na verdade representa um gênero em que a espécie salário está dentro. Então, já que a remuneração é o gênero e o salário é a espécie, vamos trabalhar primeiro uma espécie para depois chegarmos ao gênero. Vamos fazer dessa forma, tá? E o artigo 457, no parágrafo 1º da CLT, nos diz o seguinte: compreendem o salário não só a importância fixa estipulada, como também o pagamento de comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Veja, você que até então achava que o salário era só aquele valor fixo que o empregador fixava com você, acaba de ver nesse momento que nós temos outros componentes do salário. Eu costumo dizer que o salário, no final das contas, nada mais é do que aquela parcela de retribuição paga pelo empregador. Quando sai do bolso do empregador, pelo menos em regra, essa parcela terá natureza salarial. E aí vamos a um exemplo. Vamos supor que determinada pessoa foi contratada numa loja de roupas, loja que vende, né, comercializa roupas e tudo mais, e que essa pessoa, no final das contas, tem um valor fixo mensal, recebe um valor fixo, não sei, de R$800, tá? Vamos supor que esse é o mínimo dela. Só que além de receber esse valor fixo, essa pessoa recebe comissão ou percentagem, não sei. Pode ser que esse valor seja fixo ou que esse valor seja variável. Então, pode ficar determinado que em cima de cada venda realizada, ela receba, por exemplo, um percentual de 2%. E aí vejam, isso é muito interessante. Isso reflete diretamente no cálculo de férias, 13º, do pagamento do FGTS. Porque se essa pessoa recebe R$800, mas tem uma média de comissões de mais R$700, o seu real valor de salário é R$1.500. Isso deve ser levado em consideração para o cálculo de férias, para o cálculo de 13º e no próprio pagamento do FGTS. Poxa, Leandro, mas eu tinha uma ideia de que isso já era a remuneração. Gente, um cuidado que eu vou pedir aqui a vocês e que você vai passar a tomar a partir de agora, se já não tomava, é que, às vezes, a remuneração pode se confundir com o salário. Ou seja, o valor pode acabar sendo o mesmo. Mas se eu não estiver falando em soma de salário mais gorjetas, que é a remuneração, que a gente vai tratar mais especificamente daqui a pouco, eu, obviamente, estou falando de salário. Por exemplo, a fulana recebe um valor fixo mais as percentagens. Se ela recebe esse valor fixo mais as percentagens, ela tem um valor de salário. Se ela recebesse percentagens e mais gorjetas, essas gorjetas aqui, no caso, entrariam no valor da remuneração. Só que, vamos supor, eu sou um advogado, fui contratado por determinada empresa, em que o meu salário vai ser X. Na minha função, não há que se falar em recebimento de gorjetas. Ninguém me paga gorjetas, não tem pagamento por parte de terceiros. Então, no final das contas, o valor da minha remuneração vai ser igual ao valor do meu salário. Porque se a remuneração é salário mais gorjetas e eu não tenho recebimento de gorjetas, o meu recebimento de gorjetas é zero, a minha remuneração acaba sendo igual ao meu salário. Por isso, de tanta confusão e por isso que muita gente acaba trabalhando as duas expressões como se fossem realmente sinônimos, tá ok? Mas, como eu já te falei, quando eu penso em salário, eu penso em todas as parcelas previstas no 457, parágrafo 1º, pagas diretamente pelo empregador. Além das percentagens ou porcentagens, nós temos também as comissões, que são pagas pelo empregador. Temos ainda as famosas diárias para viagens, né? E aqui eu tenho que chamar atenção especial em relação a um detalhe. As diárias para viagens, elas são valores, como o próprio nome já diz, pagos em razão de viagens realizadas pelo empregado. E essas diárias para viagens, em regra, possuem natureza salarial, na forma do 457, parágrafo 1º. Porém, temos que tomar muito cuidado, porque algumas diárias para viagens não possuem natureza salarial.
E aí você me perguntaria, Leandro, que diárias para viagens não possuiriam natureza salarial? Aquelas que não ultrapassassem 50% do valor do salário do empregado. Vejam que o 457, parágrafo 1º, de uma forma bem objetiva, de uma forma bem clara, diz que a diária para viagem possui natureza salarial. E o artigo 457, parágrafo 2º, diz que essa diária de viagem só vai possuir natureza salarial se ultrapassar a 50%. Na verdade, diz que se não ultrapassar, é que não tem natureza salarial. Então, vejam, esses valores que os empregados recebem a título de viagens para realização de viagens e tudo mais, eles têm realmente natureza salarial, tá ok? Bom, o interessante aqui é sabermos que algumas situações acabam levando alguns casos ou alguns contratos de trabalho a uma certa tentativa de fraude, né? Vejam que eu disse a você que se eu recebo uma diária para viagem superior a 50% do valor do meu salário, ela passa a ter natureza salarial. Isso é importante para o empregado porque ela passa a ter reflexo em relação às parcelas, em relação a todos os outros pagamentos. Então, vejam, pode ser que o empregador, por exemplo, forneça uma diária de viagem que, no final das contas, nunca foi diária para a viagem. Porque eu acabei de te falar que, se não for superior a 50% do valor do salário, ela não teria natureza salarial. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Determinado empregado recebe um valor de salário de R$2.000 e tem um valor de diária de viagem de R$400. Vejam que esse valor de diária de viagem não ultrapassa 50% do valor do salário. Então, em regra, não teria natureza salarial. Mas, observando o contrato de trabalho do nosso empregado, verificamos claramente que esse empregado não viaja. Que esse valor que foi dado a ele, que esse valor que foi pago a ele, sob o título de diária para viagem, nunca foi utilizado como diária para viagem. Gente, o artigo 9º da CLT nos diz de forma bem clara que qualquer ato que tente obstar, desvirtuar ou fraudar o exercício de direitos trabalhistas é nulo. Então, obviamente, esse pagamento que foi dado inicialmente sob o título de diária para viagem nunca foi diária para viagem. Ele já entra no valor do salário do empregado, logicamente, como se fosse uma gratificação e já passa a ter natureza salarial. Se não bastasse isso, eu ainda chamo a atenção a você em relação ao princípio da primazia da realidade. Não esqueçam, né? Os princípios acompanham nos temas de direito do trabalho em todos os momentos, né? O princípio da primazia da realidade nos diz que no direito do trabalho nem sempre o que está escrito é o que realmente vai representar a realidade. Eu posso, no final das contas, ter os fatos prevalecendo sobre a forma, né? Eu posso ter escrito num contrato que aquele valor de R$400 era pago a título de diária de viagem, mas que se o empregado não realiza realmente para a viagem, nunca foi realmente como diária para a viagem, seria desde o início pago como uma gratificação. Tá ok? Isso é muito importante, isso é muito interessante, principalmente na visualização de um contrato de trabalho em si. Tá ok? É comum até, em algumas situações, alguns empregados, na prática, terem aquele chamado pagamento por fora, né? Você tem um valor de salário X, né? Que é, sei lá, R$900, e no final das contas o empregado recebe um valor a mais. Ele recebe R$1.000 no chamado pagamento por fora. Obviamente que aqui no nosso estudo, com base no princípio que eu já citei e com base no próprio artigo 9º, esse pagamento por fora teria natureza salarial. Então, o real pagamento desse empregado seria R$1.900 e não só 900, como o empregador quis fazer, né, constar na